boa tarde para você que está assistindo essa aula ao vivo, agora no canal do EducaPE ou nos nossos canais de televisão. Bom dia e boa noite para você que vai assistir essa aula depois gravada, né? Importante mesmo é que você assista, que você confira e junto com o teu professor na tua escola, com os professores Francisco Coutinho e Bruno Lardião aqui no EducaPE, que a gente possa juntos aí trazer um upgrade, uma melhora na tua formação escolar, sobretudo no que tange a química, que é o nosso caso aqui. Eu sou o professor Aquiles, né? Então, se quiser informações sobre essa aula adicional, tirar alguma dúvida ou esse próprio material, não importa se você é aluno, se você é professor do estado de Pernambuco, é só entrar em contato, @Aquiles_Cavalcante. Procura lá que a gente está sempre disposto aí para ajudá-los, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai continuar aquilo que vocês viram na última aula com Bruno Lardião. São os três principais conceitos, não são os únicos, mas os três principais conceitos de ácidos e bases. Normalmente, no primeiro ano, a gente trabalha mais os conceitos de arrênios, que são muito importantes, eles ajudam a esclarecer como essas substâncias agem, mas tem uma certa limitação. No terceiro ano, principalmente por causa da química orgânica, então se faz necessário que outros conceitos mais amplos, mais elaborados, mais abrangentes possam ser usados. E os conceitos escolhidos para serem utilizados no Brasil, né, no mundo de maneira geral, via de regra costuma ser o de Bronsted-Lowry, que é um segundo conceito, e o de Lewis, que é um terceiro conceito. Então, antes da gente iniciar a nossa resolução de conteúdos e ver na prática como essas questões podem aparecer no Sistema Seriado de Avaliação 3, no Enem e nos diversos vestibulares, vamos fazer uma revisão do que Bruno Lardião disse para vocês na aula anterior. Então, o que foi que Bruno disse para vocês? Olha, os conceitos eles são como conjuntos onde um está contido no outro. O conjunto mais abrangente é o de Lewis, não de todos os ácidos, de todas as bases, mas daqueles que nós estudamos no ensino médio. Um que é um pouco menos abrangente é o conjunto de Bronsted-Lowry, a teoria de Bronsted-Lowry. E a menos abrangente é a de arrênios. Vamos relembrar aí qual é a diferença? Arrênios diz assim, ácido é uma substância que ao ser adicionada na água, então veja, tem que ter água, libera como único cátion, como único íon de carga positiva, o H+. Percebeu? Então, exigências. Tem que ter água, tem que liberar H+, e a única substância que vai liberar, ou melhor, o único íon positivo a ser liberado ali na água é justamente o H+. Esse é o conceito de arrênios. O de Bronsted-Lowry, ele até vai dizer, olha, concordo com arrênios que tem que ser liberação de H+. Mas para mim, não acho que seja necessário água. Então, o conceito de Bronsted-Lowry, ele se liberta da água quando o assunto é ácidos. Para Lewis, a ideia de ácido ela é ainda mais abrangente. Veja, ele faz duas inversões que não se anulam, mas permitem uma expansão do conceito. Que é assim, ó, ao invés de ácido ser alguém que doa cargas positivas, ele vai trocar duas vezes. Vamos fazer um paralelo aí, né? É como você pegar uma roupa, colocar ela pelo avesso e colocar pelo avesso novamente. Você obteve a sua camisa do mesmo jeito, a sua roupa do mesmo jeitinho. Então é isso que ele fala. De que maneira que ele fala isso? Um ácido para Lewis é alguém que ao invés de doar, ele recebe. Ao invés de ser H+, cargas positivas, pares de elétrons, cargas negativas. Então, ele inverte duas vezes o conceito de Bronsted-Lowry e aí na prática o que ele está dizendo? Mesmo que uma molécula, uma substância não tenha hidrogênio na sua estrutura e não produza H+, ainda assim ela pode ser um ácido, se ela reagir de forma semelhante ao H+. Ou seja, recebendo um par de elétrons. Então é um conceito aí muito mais amplo. Então a gente pode dizer que todo ácido de arrênios, por exemplo, imagina um ácido de arrênios X, ele automaticamente está dentro do conjunto de Bronsted-Lowry. Então ele também é um ácido Bronsted-Lowry. Mas nem todo ácido
Y, por exemplo, que é de Bronsted-Lowry, vai ser necessariamente um ácido de Arrhenius. Existem vários exemplos onde o cara é um ácido de Bronsted-Lowry, mas não vamos chamá-lo de Arrhenius porque não envolve água, essencialmente. E eu posso ter ainda um ácido Z, que é um ácido de Lewis. Esse Z, ele é um ácido de Lewis, mas não necessariamente de Bronsted-Lowry, não necessariamente de Arrhenius. Por exemplo, o cloreto de alumínio é um ácido de Lewis. Ele recebe par de elétrons em várias reações químicas. Mas ele não pode ser chamado nem de ácido de Bronsted-Lowry, nem de Arrhenius, porque não tem H na sua estrutura, não conseguem produzir H+. Então, semelhantemente, a gente faz em relação às bases. Qual o conceito de base de Arrhenius? É bem similar. Base para Arrhenius é o cara que em meio aquoso, tem que ter água, olha a água aí de novo, produz como único ânion, ou seja, íon de carga negativa, o OH-. Então, se for capaz de produzir OH- como único ânion na água, essas três condições, é uma base de Arrhenius. Bronsted-Lowry aí já inova mais. Ele não só retira a necessidade de água, como ele vai além. Ele diz assim, olha, não é necessário ter OH na estrutura ou liberar OH- para ser uma base. Ele até pode fazer isso e é uma base para mim. Mas se ele for simplesmente alguém que tenha um par de elétrons para doar, para estabelecer uma ligação química nova, eu já considero isso como uma base minha, uma base de Bronsted-Lowry. Então, isso é uma inovação. Não precisa de OH-, não precisa de água. Lewis, ele vai além, tá? Ele vai considerar apenas que qualquer átomo ou molécula ou estrutura que doe um par de elétrons é conceito de base de Lewis. Então vamos lá, Arrhenius doa OH- em meio aquoso, libera OH- em meio aquoso como único ânion. Bronsted-Lowry usa o seu par de elétrons para capturar, para prender-se, para ligar-se a um H+, para receber um H+. Enquanto que para Lewis ele é apenas um doador de elétrons. E ao doar esse elétron, ao estabelecer essa ligação, pode ser como um H+, como é o caso do conceito de Bronsted-Lowry, pode ser com qualquer outra substância. Então, por exemplo, quando a gente tem uma molécula de amônia, essa molécula de amônia, no nitrogênio, a gente tem um par de elétrons. Se eu tenho esse par de elétrons ligando-se, por exemplo, ao cloreto de alumínio, o ácido de Lewis que a gente citou, né? Então, imagina aqui, ó, o cloreto de alumínio, então Cl3Al, o que acontece? O cloreto de alumínio ele tem um espaço vazio, ele tem um orbital vazio que permite a ele receber um par de elétrons. Então, se a amônia usa esse par de elétrons para formar essa ligação química entre os dois, a gente diz que se estabeleceu uma reação ácido-base. A amônia não está recebendo H+, porque aqui não tem H+, e mesmo assim ela se comporta como uma base, porque doa par de elétrons. Dito isto, revisado, então vamos às aplicações, como isso acontece nas questões, como isso vai ser cobrado na minha prova na escola, no SSA, no Enem. Vamos dar uma olhada? A questão diz assim, questão número 1, a questão recente aí, tá? O triptofano é um aminoácido essencial. Ele é um precursor da molécula da serotonina, um neurotransmissor relacionado ao humor e bem-estar, popularmente conhecido como hormônio da felicidade. Alguns alimentos como banana, chocolate, carnes, frangos, peixes, leites, queijos, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, sementes como a de abóbora, girassol, oleaginosas como amendoim, castanha, fontes naturais deste aminoácido podem promover a sensação de felicidade, desde que inseridos em uma dieta equilibrada. Então, consumir todos esses alimentos pode, em maior ou menor escala, promover a presença da serotonina no nosso organismo e dar essa boa sensação, essa sensação de felicidade. É isso que traz a questão para a gente. Aí ele diz, olha, a partir da fórmula estrutural do triptofano, apresentada neste enunciado, e sabendo que o grupo amino funciona como base de Lowry-Bronsted ou de Bronsted-Lowry, tanto faz, tá? São dois cientistas
que desenvolveram essa teoria. E o grupo carboxila, que funciona como um ácido de Lowry-Bronze, de bronze de Lowry, assinale a alternativa correta. Então veja, nós temos o grupo amino, que é bem semelhante àquela amônia que nós vimos no slide anterior, né? A diferença é que ao invés de serem 3 hidrogênios, são 2 e um carbono. Mas o fato é que aqui eu tenho um par de elétrons para estabelecer uma ligação. Essa ligação pode ser com um íon H+, isso faz com que seja uma base de bronze de Lowry, mas pode ser com qualquer outra estrutura que não seja H+. Aí seria uma base de Lewis. A carboxila, por outro lado, devido à polaridade causada pelos oxigênios, ela tem uma tendência a soltar o hidrogênio sem elétrons, ou seja, fazê-lo sair como H+. Isso faz com que ele possa ser um ácido de arrênios, um ácido de bronze de Lowry e, consequentemente, um ácido de Lewis, ok? Então, vamos lá. Ele quer que a gente assinale a única alternativa correta. Então, 3 alternativas aí são falsas, uma verdadeira. Veja o que diz a letra A. A base conjugada do grupo carboxila é formado da protonação deste grupo. Veja, o conceito de ácido e base conjugada é um conceito de bronze de Lowry. O que é que ele diz basicamente? Se eu tenho um ácido cuja fórmula é HA, ou seja, alguém que vai doar H+, e esse A é um ânion qualquer que vai ser formado, quando ele doa H+, o que é que acontece? O A fica sozinho na forma de ânion, A-. No conceito de bronze de Lowry, o HA, que é quem é capaz de doar H+, é o ácido. E o A-, que é capaz de fazer o processo inverso e receber o H+, a forma certa da gente representar é assim, ó, na forma de equilíbrio. A gente escreve dupla seta, opa, deixa eu corrigir aqui, meu slide aqui dando probleminha. Voltando, pronto, tudo certo. Então, acontece aqui, né? Ó, então, a gente tem na seguinte reação aí, a gente tem a seguinte reação. O HA se transformando em H+, tá? E o H+ com o A- voltando a ser HA. Então, a representação correta seria essa, dupla meia seta. Ou seja, reagente vira produto e produto volta a ser reagente. Então, da mesma forma que o HA pode liberar H+ se comportando como um ácido, o A- pode prender-se ao H+ e voltar a ser HA. Então, se ele vai receber o H+, ele está se comportando como uma base. A gente chama isso de base conjugada. Todo ácido, ao liberar H+, o que sobra dele é a base conjugada. Toda base, ao receber H+, o que forma a partir dessa recepção é o que a gente chama de ácido conjugado. A ideia de bronze de Lowry é que uma substância, ao se transformar na outra, formam entre si, quem ela era e quem ela se torna, pares conjugados, ok? Então ele diz, olha, o grupo carboxila é formado a partir da protonação deste grupo, ou melhor, a base conjugada do grupo carboxila é formada pela protonação deste grupo. Vamos dar uma olhada aqui? Então, o que é o grupo carboxila? Na verdade é o C-O, O-, ou seja, o grupo carboxila desprotonado, que ao receber o H+, ou seja, ao ser protonado, se transforma em seu ácido. Então, o grupo carboxila em si, ele é o ácido. Uma vez que ele libera o H+, ele fica sozinho. Essa estrutura é a estrutura de uma base conjugada. Veja como está escrito na letra A. A base conjugada do grupo carboxila é formado a partir da protonação deste grupo. Olha, se eu protonar o grupo carboxila aqui, ó, eu vou ter que destruir alguma coisa. Eu não tenho como colocar mais íons H+ nessa estrutura. Então, a gente não tem como fazer essa protonação. Na verdade, deveria estar escrito assim, né? A base conjugada, ao ser protonada, se transforma no grupo carboxila. Era isso que deveria estar escrito. Então, esse item está falso. Na letra B, ele diz assim:
O grupo carboxila desprotonado, C+O-, é um exemplo de eletrófilo. Vamos ver o que isso significa? Esse filo vem de filia, de afinidade. E esse eletró, de elétron. Ou seja, afinidades por cargas negativas. Isso é falso. Se a carboxila já tem cargas negativas, ela vai se atrair por cargas positivas. Então, o nome correto deveria ser nucleófilo. A carboxila desprotonada, como tem carga negativa, ela se atrai por cargas positivas. A gente vai chamar as cargas positivas de nucleófilos. Então, o que torna a letra B uma alternativa falsa é justamente o termo eletrófilo. Na letra C, ele diz: o grupo amina apresenta deficiência de elétrons. Opa! Lembra que eu te falei? A amina tem um par de elétrons aqui sobrando. Então, não tem deficiência coisa alguma. Nada disso, tá? Então, letra D, que a gente já viu aqui, eu acabei passando sem querer, é a nossa resposta correta. A representação da carboxila funciona como uma base de broncha de Lowry, né? Como base de broncha de Lowry e como base de Lewis. Claro, porque ela pode capturar H+. Se ela captura H+, conforme a gente desenhou aqui, ela é uma base de broncha de Lowry. E a gente viu que toda a base de broncha de Lowry automaticamente também é uma base de Lewis. A recíproca nem sempre é verdadeira, mas toda a base de broncha de Lowry também é uma base de Lewis. Então, a alternativa correta, letra D. Vamos para a próxima questão aí? Então, a próxima questão diz assim: ácidos e bases são substâncias presentes em inúmeros processos químicos que ocorrem ao nosso redor, desde processos industriais até processos biológicos e em reações que ocorrem no ambiente. A força relativa desses ácidos ou bases podem ser expressas quantitativamente a partir da sua constante de equilíbrio, ácida ou básica. Analise a tabela a seguir com alguns ácidos e bases ordenados em função da sua capacidade de doar ou receber prótons e seus respectivos valores de Ka e Kb. Com base na análise da tabela e nas propriedades dos ácidos e bases, assinale a alternativa correta. Então é preciso que a gente tenha em mente que a constante de acidez, quando ela é alta, quer dizer que o ácido é forte. Se essa constante de acidez tem um valor pequeno, então o ácido é fraco. Lembra também que tem uma ideia de gangorra de conjugação para a broncha de Lowry. O que é que isso quer dizer? Olha para cá. Se eu tiver um ácido que é forte, pensa aí, ó, ácido forte, a gente coloca ele lá em cima. O que significa dizer que ele é forte? Que a maior parte das suas moléculas soltam os íons H+, e não trazem mais de volta, não pegam mais de volta. Isso quer dizer que se o ácido é forte, a base conjugada, ou seja, quem ele se transforma após liberar o H+, é uma base fraca. Porque ser uma base forte significaria ser capaz de puxar de volta o H+, e voltar a ser o que ele era antes. Isso a gente chama de gangorra de conjugação. Então, fixa aí, tá? Se eu tenho um ácido forte, a base conjugada em que ele vai se transformar é fraca. Quanto mais forte for o ácido, mais fraca é a base conjugada. E vice-versa. Quanto mais fraco o ácido, mais forte é a base conjugada. Veja o primeiro exemplo, o ácido perclórico aqui. Então, aqui no ácido perclórico, a gente observa que a constante de acidez é grande para esse ácido. Ou seja, o ácido é muito forte. Uma vez que ele libera o H+, ele se transforma na sua base conjugada, o íon perclorato. A constante de basicidade desse íon, por outro lado, já é muito pequena. O que isso quer dizer? Que a base conjugada é muito fraca. Pegou a ideia aí? Vamos aplicar na questão? Olha o que diz aí a letra A. Segundo a teoria de broncha de Lowry, as bases conjugadas de ácidos fracos possuem ligeira habilidade em remover prótons da água. Espera aí, vamos pensar um pouco. Ele está se referindo a base conjugada. Então vamos pegar aqui, ó, bases conjugadas dos ácidos que são
fracos. Então, pensa comigo. Se o ácido é fraco, a base conjugada ela é forte. O que significa a base conjugada ser forte? Que ela tem uma grande capacidade de puxar íons H+. O termo ligeiro aí não é muito feliz, não é muito claro. Mas via de regra, nos vestibulares, a gente aplica esse termo para algo que é pouco, que é pequeno, que é sutil, tá? Então, provavelmente, aí o que ele quer dizer é que essa base conjugada tem uma habilidade, uma capacidade de puxar íons H+ da água muito pequenininha. Na verdade, essa habilidade é grande, porque a gente viu que a base conjugada ela é forte, tá? Então, o termo ligeiro aqui é que é o nosso problema, é o que falsifica o nosso item e a nossa questão. É sempre bom ressaltar, né? Ela quer que a gente marque o que é correto. A letra B, ele diz assim: ácidos fortes transferem parcialmente seus prótons para a água. Veja, parcialmente dá sempre a ideia de uma parte. Se ele é forte, quer dizer que a maioria das moléculas do ácido vão transferir esse íon H+. Então, provavelmente esse item aqui já está errado pela palavra parcialmente. Mas não vamos nos apressar, né? Vamos terminar de ler o item. Então, parcialmente seus prótons para a água, resultando em uma mistura de moléculas de ácidos e seus íons constituintes em solução. Olha, ácido forte não vai ionizar completamente. Ele não vai liberar 100% dos seus íons H+, mas vai ser uma quantidade significativa. Para ser considerado um ácido forte, via de regra, a gente tem que liberar mais da metade dos íons H+ desses ácidos. Então, se eu tiver 100 moléculas, mais da metade dessas moléculas tem que liberar íons H+. 70%, 80%, 90% são características de ácidos fortes. Então, essa palavra parcialmente não está muito legal. Eu diria que esse item aí também não é muito feliz, tá? Mas vamos encarar como parcialmente como sendo apenas uma parte. Nem grande, nem pequena, né? Então, provavelmente esse item está como falso. Vamos checar os demais. Letra C. As bases conjugadas de ácidos fortes, veja, é o contrário do que iniciou dizendo a letra A, tá? A letra A fala bases conjugadas de ácidos fracos. A letra C fala base conjugada de ácido forte. Vamos usar a mesma métrica? Se o ácido é forte, a base conjugada ela é fraca, tá? Produzem soluções mais básicas. Opa, se é mais básico, eu quero dizer, via de regra, base forte, tá? Então, produzem soluções mais básicas que as bases conjugadas de ácidos fracos. Eita, que complicou tudo. Vamos por partes aí, tá? Se o ácido é fraco, a base conjugada agora ela é o quê? Forte. Então, nós estamos comparando uma base conjugada que é fraca com uma base conjugada que é forte. A primeira base é fraca, a segunda é forte. A afirmativa diz que a base fraca é mais básica, ou seja, mais forte que a base forte. Então, isso está completamente equivocado. Então, ó, esse mais aqui, ele não é adequado. Esse item aí está falso, tá certo? Sem dúvida nenhuma, a gente marca ele aí como o item falso, assim como a letra A. Letra B e letra A, né? Então, na letra D, ele vai dizer assim, ó, o ácido perclórico, quem é o ácido perclórico? É o HClO4. É considerado um ácido fraco, uma vez que a sua base conjugada possui um valor de Kb muito pequeno. Espera aí. O ácido perclórico, a gente iniciou dizendo, olha, a constante de acidez dele é grande. Então, ele é um ácido forte. Então, eu já posso dizer que esse item está falso. Ou Aquiles, então todos os itens estão falsos? Não. Então, provavelmente, o que ele chamou aqui de parcialmente aí é só uma fração. Ele não quis dizer quanto, se era pouco ou se muito, mais uma parte. Isso não deixa de estar verdade. O termo ele é infeliz, tá? A gente deveria dizer assim, ó, pelo menos metade ou mais da metade dos ácidos vão liberar íons H+. Aí esse item estaria perfeito. Vamos ver o que é que diz pra gente aí o gabarito oficial? Então, temos a letra E aí, perdão, né?
Então, a letra E diz assim, todo ácido e base de Lewis é também um ácido e base de Bronsted Lowry. Lembra o que a gente viu lá no início? O conjunto maior é Lewis, no conjunto menor Bronsted Lowry e no conjunto menor ainda a gente tem Arrhenius. Então, é de dentro para fora. Todo ácido de Arrhenius é também de Bronsted Lowry, a recíproca não necessariamente é verdadeira. Veja o que ele está dizendo aí. Todo ácido de Lewis e base também é de Bronsted Lowry. Essa afirmativa está falsa, não é todo ácido. Se eu dissesse o contrário, todo ácido e base de Bronsted Lowry também vai ser de Lewis, aí estaria correto. Então a alternativa lá, ó, segundo a teoria de Bronsted Lowry, as bases conjugadas de ácidos fracos possuem ligeira habilidade em remover prótons. Então vê, a gente marcou como duas características aqui, ó, essa palavra ligeira, a gente comentou aqui, né, e a palavra parcialmente. Não são palavras, termos felizes aí de a gente utilizar, tá? Então, quando ele considera aqui a letra A como verdadeira, ele está querendo dizer o quê, ó? Vamos voltar para lá, onde a gente tinha analisado. Uma base forte, ela tem uma capacidade de remover íons H+. Esse ligeiro aí, talvez seria melhor expresso se a gente colocasse uma grande habilidade. Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima aula.